Todas as pessoas que conseguiram o reconhecimento universal em qualquer área não são também felizes. Não estão felizes consigo próprias, não sentem segurança, não têm a sensação de que finalmente chegaram. Antes de terem o reconhecimento, elas associaram essa ideia ao fato de serem aceites. Quando for reconhecido, eu vou ter a sensação de que cheguei. Chegou o momento e, a princípio, sentem-se bem, mas depois começam a notar que a opinião das outras pessoas sobre elas não passam de pensamentos-forma, imagens criadas pela mente, ou ainda, como bem sabem, os media. Os meios de comunicação social, mídia, criam a ficção que tem o seu nome. Lê sobre si no jornal e pensa, quem é esse fulano? Não tem nada a ver comigo. Dessa forma, muitas pessoas se tornam mais infelizes, depois de terem atingido esse reconhecimento. O mundo lhes diz que são especiais e, contudo, não se sentem nada especiais. Pensam que é tudo uma ilusão. Isto não sou eu, é apenas uma imagem criada pela mente humana. Assim, essas pessoas passam para além do conhecimento de todas as identidades criadas pela mente, porque atingiram aquilo que o mundo lhes disse que era desejável: riquezas, bens, realizações, reconhecimento, conquistas por todo lado e, contudo, isso não lhes providenciou aquilo que estavam à procura: eu próprio. A sensação de estar enraizado na vida. A plenitude da vida, tal como Jesus lhe chama. E é por isso que há muitas pessoas famosas que se entorpecem em drogas. Elas necessitam de estupidificar a terrível infelicidade que sentem dentro de si próprias, porque mesmo a ilusão de mais no futuro, que a maioria ainda vem vivendo, já não funciona. Se já tem tudo, a ilusão de que se irá ter mais no futuro para ser feliz já não os convence. Que terrível destino! Já não podem mais olhar para o mais porque isso não os satisfaz. Desta forma se sentem ainda mais infelizes, porque é impossível fugir do momento que se segue. Tomam drogas para terem uns momentos em que pensam: agora estou a me sentir melhor. Destes, muito poucos conseguem entrar num nível mais profundo do seu ser e tomam consciência de que essa sensação de especialidade, no nível de ser melhor do que, ou mais do que, era uma ilusão. Se a perseguirem, ela os levará a lugar nenhum. Nunca poderá preenchê-lo, porque é um pensamento-forma. Eu, o ser especial que queria incorporar na história do eu. Essa é a base da sua identidade, se estiver apenas encurralado nos pensamentos. Eu, o ser especial. Algumas pessoas têm a ficção na sua cabeça, pensando que, e isso é um exemplo, numa vida passada foram um Napoleão. Essa história lhes dá uma sensação de especialidade. Contudo, deriva somente do momento dos pensamentos de imagens. Alguns se mantêm satisfeitos com essa ilusão. Ninguém concorda consigo que é Napoleão, mas temporariamente até resulta. Claro que tem de estar sempre a pensar nisso e a contar essa história aos outros. E alguns até ficam convencidos. Isso é apenas baseado no movimento dos pensamentos e nas emoções que daí advêm, produzindo toda uma identidade que se fundamenta nessa história. É muito pouco, produzindo toda uma identidade e não irá durar muito. O problema dessa pessoa irá revelar-se brevemente. Poderemos dizer que ninguém pode predizer a morte. Todavia, a morte de todos nós é quase iminente,
uma vez que o período de 1 ou 30 anos acontece muito rápido. Será no agora que irá acontecer, e não no amanhã. Está agrilhoado a essa interpretação do ser, a esta realidade conceitual, é um destino amedrontador, é uma constante desnecessidade. Mesmo que o traduzam para um conceito espiritual, logo que tomem consciência de que se desapegaram das posses, cuidado aqui com outros pensamentos forma, que chegam para substituir. Por exemplo, levou 20 anos a realizar riqueza e diz, muito bem, chegou o momento de dar o meu BMW e vou comprar uma bicicleta, porque sou espiritual. Irei só usar roupas espirituais, isso e aquilo. Vou então na minha bicicleta e olho para o lado e vejo aquela pessoa que ainda vai tão inconscientemente no seu BMW. E penso no quanto mais superior sou na minha espiritualidade. O seu sentido do eu tornou-se mais pesado do que o da outra pessoa que está a julgar. Por isso, cuidado com o modo como a mente puxa outra história para si, para ter sempre a sensação do mais do que, seja de que maneira for. Isso resulta apenas por comparação. Tenho uma imagem de quem eu sou e tenho de comparar com o que eu penso que o outro é. Imponho imagens a mim mesmo, conceitos mentais, e imponho aos outros, comparando a minha imagem com a imagem do outro. Ok, eu sou mais espiritual, ou ele é mais espiritual, já está nisso há mais tempo do que eu. E assim prossegue com o que sabe. O conhecimento é outra escravidão. Sabe coisas através do seu grande armazém de conhecimento, que por acaso transmite aos outros. Eles ficam abismados e é óbvio de que sabem mais do que eles. Dá-lhe então a sensação de, sou melhor. Acontece com pequenas coisas. É sempre muito precário este sentido do eu. E só resulta se eu estiver certo, e para isso os outros têm de estar errados. Sente-se, então, momentaneamente engrandecido. Eu sou brilhante! É sempre a ficção do fortalecimento do eu, a ficção de mim próprio, de mim e da minha história. As pessoas percorrem a vida procurando isso. É o propósito das suas vidas. O fortalecimento da ficção de mim próprio. Essa é a força motivadora por detrás das ações de tudo o que fazem. É sempre uma coisa instável, devido ao fato de, muitas vezes, se sentirem menos do que os outros. Por isso, tem de compensar. Sou menos especial do que ele. Ele sabe mais. Mas, por outro lado, eu tenho melhor aparência. Se as pessoas não conseguem atingir a especialidade da forma que o mundo lhes diz para o fazer, chegam a uma especialidade oposta, sentindo-se tratadas injustamente pela vida, sentindo que são vítimas de algumas pessoas ou situações, e nesse pensamento forma de ser uma vítima, sentem-se muito especiais. Podem ganhar sempre, mesmo que percam. A mente é muito inteligente. A identidade de vitimização está fortemente alojada na mente de algumas pessoas. Conhecemos e 5 minutos depois já estão a contar a sua história. Sabe o que me aconteceu há 25 anos atrás? É claro que coisas desconfortáveis aconteceram há 25 anos atrás e estão também a acontecer agora, nesse mundo louco. Construir uma identidade em algo terrível que aconteceu uma vez no passado ou que se repete constantemente nesse mundo louco, onde o sofrimento é inevitável, criar uma situação de especialidade à volta disso, o coloca numa medonha prisão criada por si, mas pelo menos sabe quem é e tem uma história.
Que bom, já tenho uma história. A minha vida me tratou mais injustamente do que as outras pessoas, e então posso sentir mais do que os outros. Qualquer que seja a coisa, a mente irá encontrar sempre algo para dar a si mesma uma identidade conceitual, e fica com muito medo de perder a história, de abandoná-la, de passar para além dela. A história necessitaria de se tornar muito desagradável para que a pessoa fosse empurrada para fora dela. Porque, num sentido, a história é um sonho de quem eu sou. Se um sonho se torna muito desagradável, vai querer acordar. Se esse sonho sobre o meu eu não for totalmente desagradável, haverá sempre alguns mais desagradáveis do que outros. Veja como o eu conceitual tenta continuamente sobreviver. Não só sobreviver, mas também se proteger dos outros e usar os outros em seu benefício de uma forma ou de outra. É nesse grau que muitos seres humanos se relacionam. Aqueles que ainda não conseguiram ultrapassar isso, querendo usar o outro ou necessitando de se proteger dele. Estas são as duas coisas que governam o relacionamento entre duas pessoas no estado do ego. Usa ou teme o outro ser humano. Precisa dele ou o teme. Às vezes, ambas as coisas ao mesmo tempo. Desse modo, obviamente, mostra que não existe realmente nenhum relacionamento. Fica distorcido porque não sabe quem é. Tem apenas uma imagem na cabeça que tenta ficar mais forte, porque ainda não o é suficientemente. Ainda não sou suficiente. Para algumas pessoas, o significado de especialidade é atingido por queixas frequentes, não só na cabeça, mas também verbalmente. Queixam-se da vida, das pessoas, das situações. Isso não deveria estar a acontecer. Deveriam fazer algo sobre isso. É realmente muito mal. Estão permanentemente a se queixar e a reclamar. O ego adora isso porque você se torna certo. Quando se queixa de alguém ou de alguma coisa, sente que está certo e o outro errado. Não estou a falar num sentido prático. Por exemplo, devolve um objeto que comprou e que não está a funcionar. Tudo bem, é prático e está a fazer algo para resolver. As queixas a que me refiro são as histórias contínuas que a mente está a contar e que não têm qualquer sentido prático, causando sistematicamente um conflito nos relacionamentos com o momento presente. Há algo que está sempre errado e por isso se queixa. Pode acontecer se queixar também por algo que acabou de acontecer ou mesmo por algo que ainda não aconteceu. A pessoa sente que não pode ser ela própria ou está verdadeiramente em paz consigo mesma por duas razões. Devido a algo que aconteceu, que a impede de ser ela mesma, e por causa do que ainda não aconteceu, o que a impossibilita de ser ela mesma. Não é estranho? Preciso de algo para ser o próprio. Estamos a falar sobre diferentes facetas dos medos, para que possa reconhecê-los em si próprio. É um padrão universal em cada pessoa. É o que herdamos da mente humana coletiva. É um estado egocêntrico e inconsciente que opera sempre dessa forma, o mantendo-o encurralado na superfície do ser, na pequena faixa de ondulação, no movimento superficial da vida, onde atuam apenas os pensamentos forma. É no nível das formas que estão os pensamentos forma, as formas primordiais que vêm à sua cabeça sem cessar. Depois de cada um deles, vem logo a seguir outro e mais outro, ininterruptamente. É uma corrente
chamando continuamente a sua atenção, durante todo o dia, parecendo eletrizado. Ocasionalmente vai tendo pequenos vislumbres que o mantêm são, e assim vai sobrevivendo, impedindo-o de cometer suicídio ou de ficar completamente desorientado ou louco. Vai tendo alguns momentos de sanidade. Pode ter a certeza de que eles o mantêm vivo. Há aqui pequenos intervalos de alegria que se infiltram das profundezas do seu ser, através das camadas mais densas da sua mente. Existem pequenas fendas aqui e ali, e se elas não existissem, ficaria completamente perdido e não estaria sentado aqui. Esses momentos surgem talvez quando se depara com algo extremamente belo ou quando está em perigo, acordando da voz contínua da sua cabeça. Subitamente, uma vivacidade mais intensa vem à sua presença, mas de novo voltam os pensamentos. Para algumas pessoas, o perigo pode vir na forma de alguma doença, que o faz despertar, fazendo-o ver que todos os pensamentos que perseguia agora não têm importância nenhuma e não interessam mais. Aqui, algo entrou em colapso no nível do pensamento. Tudo o que importava já não tem mais contexto. Essa doença pode ser útil para alguns porque é um despertar. Outras pessoas se mantêm sãs por causa de um animal, porque é a única maneira de se manterem relacionadas com outro ser, um ser não conceitual. Quando se encontram com outros humanos, ficam encurraladas nos conceitos que têm sobre todos os humanos que encontram. Impõem conceitos mentais e imagens na sua forma de pensar. Eles sabem exatamente o que pensar sobre si. Eles não se relacionam consigo, mas sim com os pensamentos que têm de si. A maioria faz isso uns com os outros. Há apenas duas entidades de pensamento a tentarem relacionar-se, ambos necessitando-se e temendo-se. Por isso, os relacionamentos são tão problemáticos hoje em dia. Por essa razão, muitas pessoas preferem relacionar-se com os animais para se manterem sãs. Os animais de estimação têm uma função muito importante na sanidade humana e que ainda não foi devidamente reconhecida. Ao tocar o cão, ou o gato, ou outro animal, embora alguns até aí ainda o façam com o ego, permite-se ser você próprio. Não tem de se projetar psicologicamente no animal ou tentar ganhar algo com isso. Simplesmente é. Algo se transmite para si próprio, porque o animal vive mais profundamente ligado à fonte da vida do que a maior parte dos humanos. Eles estão menos afastados, ou melhor, a ilusão do eu, como entidade separada do resto do universo, não cresceu neles tão assustadoramente. Os animais ainda não perderam a unidade com a totalidade. Estão profundamente enraizados no ser. Por isso, não criam um mundo de problemas e são unos com a vida. Os humanos separam-se da vida. A sua imagem conceitual apresenta-se como aqui estou eu e ali está o resto do mundo. Há uma barreira e há o outro ser humano. Que conceito mais medonho, o outro. Necessitando e temendo os outros pela vida fora. O outro não passa de um conceito mental. Quanto mais forte está encurralado no seu eu egocêntrico, mais irá enfatizar a diferença com os outros. Os outros irão ficar sempre reduzidos a caricaturas ambulantes, porque os sentimentos que tinham em relação a eles foram reduzidos. Eles são quase todos, basicamente, caricaturas. Se ouvirem alguém falar de outra pessoa, referindo-se a ela como estúpida, fazendo uma série de julgamentos,
Reparem como esse indivíduo está a fazer uma caricatura de um ser humano estranho e distorcido. Quando se encontram com essas caricaturas, ficam espantados. Era esta a pessoa de quem eu estava a falar? O animal, pelo contrário, não está sobrecarregado por essa corrente contínua de pensamento. Ele não tem uma identidade conceitual como os humanos. Não se separou. Por essa razão, poderá ser um ponto de acesso de alguns humanos para o ser. A única forma de algumas pessoas conseguirem colocar os pensamentos afastados é ao acariciar um gato no peito, sentindo que, ao fazê-lo, ficam mais tranquilos, encontrando um lugar de serenidade. Sentem, então, o gato no peito, ou então simplesmente observando o animal. Poderá verdadeiramente afastar os pensamentos, tornando-se presente, porque o animal está presente.